Palavra aberta. 18.387 brasileiros foram deportados dos Estados Unidos entre 2013 e 2024. O período compreende o segundo mandato do ex-presidente Barack Obama, a primeira gestão de Donald Trump e o governo de Joe Biden. O governo Biden, entre 2021 e 2024, foi o que mais deportou brasileiros, com 7.422 enviados de volta ao país, seguido das gestões Trump, 6.776, e Obama, 4.189. Os dados foram levantados pela equipe da Itatiaia em Brasília, diante do temor de milhares de brasileiros que moram nos Estados Unidos ou que pretendem se mudar para lá, com o endurecimento das ações contra imigrantes ilegais depois da posse do presidente Donald Trump no último dia 20. Um outro número mostra que, entre outubro de 2019 e janeiro agora de 2025, só no aeroporto de Confins chegaram dos Estados Unidos 11.679 deportados. E as estimativas de autoridades apontam que mais de 2 milhões de brasileiros vivem nos Estados Unidos. E o Palavra Aberta agora vai aprofundar o assunto, analisando os aspectos legais e sociológicos da questão migratória. Eu, Eustáquio Ramos, estou recebendo o advogado, especialista em Direito Internacional, doutor em Direito Penal, professor da PUC Minas, Eduardo Milhomens. Professor Eduardo, obrigado pela presença, bom dia. Eu que agradeço, Eustáquio, bom dia. Estamos recebendo também o professor, coordenador da especialização em Psicologia e Migração na PUC Minas, psicólogo com especialização em Direitos Humanos e Cidadania no contexto das políticas públicas e mestre em Psicologia, Henrique Galiano Balieiro. Olá, professor, seja bem-vindo. Bom dia, Eustáquio, obrigado pelo convite. Professor, começando pelo senhor Henrique Galiano, por que tantos brasileiros optam por sair do país, seja para qualquer continente ou especialmente para os Estados Unidos? O Brasil é tão ruim assim para 2 milhões de pessoas estarem lá? Bom, a gente tem que fazer uma análise mais fria desses números, porque a questão da migração, né, o direito de migrar, né, ele é uma questão, né, inerente, né, desde a humanidade, né? Então, desde a subsistência, né, enquanto humanidade, né, nós, né, seres humanos, né, já migramos já. Então, muitas dessas pessoas que fazem esse tipo de migração, que fazem essa migração para outro país, elas estão em busca, né, de melhores condições de vida, melhores condições de salário. Então tem diversos fatores, né, que podemos analisar aí, que essa migração, né, ela pode ser, né, em busca de melhores condições de subsistência, né, de sobrevivência. Às vezes essa pessoa tenta, né, tem um projeto de vida, né, que às vezes não consegue, né, não consegue, né, constituir aqui no Brasil, e tem esse desejo de migrar para poder constituir esse projeto em outro país. Temos também que analisar, né, um pouco do discurso também do sonho americano, né, do sonho do Eldorado, que é um discurso também muito dessa busca, né, desse novo lugar, né, desse novo lugar desconhecido que você consegue consegue ganhar dinheiro, né, consegue ganhar em outra moeda, uma moeda mais valorizada. Enfim, tem várias questões que a gente pode estar pensando, né, em relação a esse tipo de migração, mas é importante, né, frisar, né, que a migração acontece desde que o mundo é mundo, né? Então, pensar, né, a migração também como uma forma também desse movimento também de busca por melhores condições de vida. E o que move a pessoa, na avaliação do senhor, a tentar a vida fora do Brasil, mesmo com diversos relatos de experiências negativas, com condições subhumanas, com empregos degradantes, com humilhação de autoridades estrangeiras? Como é que a pessoa ainda move esse sonho na visão do senhor? Sim, né, esse sonho vai muito movido pela questão, né, que, como eu disse anteriormente, né, de uma projeção, né, em busca desse novo lugar, né, que a gente pode, né, considerar aí esse Eldorado, né, que as pessoas, né, migravam, né, em busca, né, de riqueza, né, em busca de melhores condições. E esse discurso é muito presente, não só, né, que você
for perceber, assim, culturalmente, né, essa projeção cultural, né, que os Estados Unidos, né, ele te proporciona isso, a gente está citando os Estados Unidos nesse caso, né, te proporciona isso, então a gente tem uma projeção cultural, né, que é enraizada em nossa cultura, que lá você vai conseguir, a partir, né, do seu trabalho, né, a partir do seu desenvolvimento pessoal, a partir da sua meritocracia, você vai conseguir ter dinheiro, né, suficiente, né, para poder se tornar, né, uma pessoa com boas condições de vida. E a gente percebe, né, que muitas dessas migrações, né, que acontecem muito de forma precária, elas acontecem atrás desse sonho, né? Às vezes é um sonho que é vendido também. Então a gente tem que compreender que essa projeção cultural a partir, né, de um lugar novo que você vai conseguir, né, se dar bem, é muito atrativo, né, para as pessoas que às vezes não tá passando por dificuldades no seu próprio município, né, na sua própria comunidade, né, de origem. Então a gente tem aí famílias que se organizam, inclusive, né, para poder mandar uma pessoa, né, fazer esse processo de imigração, que vai ser a salvação da família, por exemplo, que ela vai trabalhar e depois pegar esse dinheiro e vai sustentar a sua comunidade local ali. Isso a gente percebe muito a partir dos estudos, né? A partir desse movimento migratório em busca, né, de melhores condições de vida. Agora passando a palavra para o doutor Eduardo Milhomens, falando da questão legal. Com essa fala contundente do presidente Donald Trump desde a época da campanha, porque os pilares da campanha dele, um dos pilares era justamente o combate à migração ilegal. E aí ele já assinou um monte de documento, já está promovendo essas deportações em massa, e aí a gente está falando da palavra sonho aqui com o professor Henrique. Na visão do senhor, do ponto de vista legal, esse sonho de morar nos Estados Unidos, de virar migrante lá nos Estados Unidos, acabou ou não? Eu até tive na cobertura das eleições dos Estados Unidos, conversei com muitos brasileiros, perguntando dessa questão do endurecimento das regras com uma possível vitória de Donald Trump, e muitos disseram o seguinte: não, o Donald Trump é muito falastrão, todo governo se fala em combater o imigrante ilegal, mas na prática não acontece. Para o senhor, o sonho acabou ou não? Bom, todo o arcabouço legal dos Estados Unidos sempre foi muito, e na década no século de 20 para frente, sempre teve um endurecimento em restrições do imigrante ser legal. Porque a migração legal, ela nunca vai acabar. Até porque esses países necessitam de mão de obra. Necessitam de mão de obra especializada, e não é pouco. Países desenvolvidos, eles precisam sempre estar oxigenando essa massa trabalhadora e essa massa inventiva que é a força dos Estados Unidos, ainda é a força dos Estados Unidos como potência e como país hegemon. Dito isso, existe uma política, não é do Donald Trump, já vem de governos, sejam eles democratas ou republicanos, de endurecimento nessas regras para você conseguir adentrar nos Estados Unidos para morar, trabalhar e viver como um estadunidense, né? Essas questões, então, impactam, sim, em todo sentido. Mas esses decretos do Donald Trump, eu também acho que tem um pouco da retórica política, da retórica daquilo que ele falou na campanha dele. Talvez as pessoas não entendam, por exemplo, que para mim um golpe duro para o imigrante ilegal foi a implementação da carteira de identidade nacional nos Estados Unidos, obrigatória. Porque o que antes acontecia? As pessoas chegavam como imigrantes e a primeira coisa que elas faziam era arrumar uma carteira de motorista. Porque a carteira de motorista era vinculada aos estados. Então, para você tirar uma carteira de motorista, você precisava ter as regras dos estados. O Pacto Federativo dos Estados Unidos é bem diferente do nosso. Existe uma possibilidade de cada estado ter uma regra para você poder dirigir e tirar essa carteira. E essa carteira, muitas vezes, ela servia bem como uma identidade. Então, o imigrante legal chegava, tirava a carteira de motorista, e a partir dali, ele com essa carteira de motorista, ele passava a ter uma identidade para não ser
apreendido ou verificarem que ele é imigrante, etc. A partir de agora, faça igual no Brasil. A carteira de motorista nossa é um documento nacional. Agora os americanos vão ter um documento nacional. Então, quando forem parados numa blitz ou parados em algum lugar, eles vão precisar mostrar a carteira nacional deles de documentação. Não vai valer mais aquela carteira de motorista apenas. E a partir daí você vai ter um controle maior e poder perceber quem é essa massa de imigrantes e fazer o processo de deportação. Professor Henrique, voltando a falar com o senhor, do ponto de vista sociológico, essa questão da migração, o brasileiro tem esse sonho do Eldorado, Estados Unidos, ganhar dinheiro, mandar dinheiro para os parentes aqui, uma melhor condição de vida. Isso acontece só dos brasileiros com os Estados Unidos ou pessoas de outros países, de outros continentes também querem ir para os Estados Unidos ou querem ir para países lá no seu continente, lá na Ásia, lá na Oceania, querem também migrar? Com certeza, né? A migração, ela ocorre, né, desse movimento migratório, ela não acontece só de brasileiros para os Estados Unidos, mas a gente pode perceber de países, né, que têm uma economia que ainda que está em desenvolvimento, né, muito dessa migração ocorre, por exemplo, de pessoas de países africanos para a Europa, por exemplo, né? A gente tem um fluxo muito intenso, né, de pessoas, né, que saem do continente africano para a Europa, por exemplo, né? E a gente pode perceber também outros movimentos, por exemplo, também de pessoas haitianas, que em 2010, né, por conta, né, do desastre ambiental, né, que teve ali no país, né, e por conta da grave crise política e econômica do país, a única solução é migrar para poder continuar sobrevivendo, né, por uma questão de sobrevivência. Então, esse movimento migratório, a gente consegue perceber que ele acontece muito de um sul global para o norte global, que é em busca dos países em desenvolvimento, né, ditos em desenvolvimento para os países mais desenvolvidos, e também a gente consegue perceber também outros fluxos migratórios, como por exemplo, que acontecem entre o sul global, por exemplo, de pessoas, né, da América Latina que migram entre países da América Latina em busca também de melhores condições. Então a gente tem aí, né, um movimento migratório que ocorre não só de brasileiros que vão para os Estados Unidos, mas é uma coisa que acontece, né, que é inerente, né, do ser humano de estar nesse movimento contínuo. Até mesmo, né, que a gente pode perceber de pessoas, né, estadunidenses que vêm para o Brasil em busca também, que vêm para trabalhar, né, que vêm para poder estudar. Então, a gente fala, né, de outras migrações também, né? Mas como é o caso de uma migração motivada por uma questão econômica, né, a gente está tratando desse assunto, né, que é em busca, né, de melhores condições de vida, que é um processo, acredito que é natural, né? Eu, por exemplo, se eu não tivesse em condições favoráveis, né, para poder estar vivendo, né, em condições dignas, eu buscaria uma alternativa para poder migrar, né? Inclusive já fui migrante já, né? Então eu já morei um tempo na Europa em busca justamente, né, dessas melhores condições de vida para mim, né? Então é muito de uma perspectiva também dessa busca, né, dessa busca constante, assim, de melhoria de vida, que eu acho que todos nós buscamos. Doutor Eduardo Milhomes, do ponto de vista legal, qualquer pessoa pode mudar de país? Não, hoje eu não quero, a partir de agora eu não quero mais morar no Brasil, quero morar nos Estados Unidos, quero morar na França, quero morar no Japão, quero morar na China. A pessoa tem esse direito, cada país tem sua regra, existe uma regra internacional. E por que muita gente, no caso dos Estados Unidos especificamente, em vez de ir pelos métodos legais, vai através de coiotes, pela fronteira com o México, entra ilegalmente, aquela confusão, vai preso, é deportado? Como é que é essa questão? Bom, todos os países eles têm uma regra própria, porque é uma questão de soberania, de como que ele vai aceitar esse imigrante, né, no seu país. As regras batem em qualquer questão que a gente trabalhar com o Estado. A burocracia. Então existe um procedimento que é burocrático, que é demorado, que é chato e que às vezes você não vai conseguir, porque existem requisitos ali, requisitos que
muitas vezes são muito difíceis de se alcançar, até por questões políticas daquele país, e acaba por incentivar, então, essa migração ilegal. Mas todos nós temos direitos, sim, a deslocar e falar. Como a gente tem outros direitos também na nossa vida em cotidiano, mas alguns direitos, eles são pautados por regras. O próprio Brasil também, ao receber estrangeiros, ele tem as suas regras. Tem as suas regras, e não são poucas, não. Não é fácil também se você... A gente tem um componente de imigração ilegal aqui no Brasil muito grande. Até porque o país é um país com fronteiras grandes, né? Uma fronteira vasta. Então a gente vive também um problema migratório, de imigração ilegal? Com certeza. A gente não está falando aqui dos refugiados, não, né? Porque a gente até comentou agora há pouco. Os refugiados, tem a questão humanitária. Sim. Mas migração ilegal, a gente quer entrar no Brasil ilegalmente e fica aqui. E fica aqui. Normalmente a gente sempre dá um jeitinho. Por causa muito do Mercosul, da questão do Mercosul, a gente consegue transitar entre os dois países. Mas, por exemplo, para uma pessoa efetivamente... Porque o Brasil não tem essa política de expulsar seus imigrantes. A não ser alguns estados que querem expulsar os venezuelanos, porque eles trazem problemas, a gente já tivemos uma discussão quanto a isso, mas a gente não tem essa política de mandar os outros para fora. A gente acaba recebendo eles aqui, mas eles têm uma dificuldade muito grande de trabalhar, ter uma carteira de trabalho, né? São pessoas que não podem ascender a alguns cargos públicos. Existe uma limitação a esses imigrantes. Mesmo eles sendo legais, existe uma limitação. Eles não podem compor o pacto social como um todo dentro da nossa hegemonia brasileira. Então a gente tem essas características. Agora, essas pessoas escolhem o coiote porque vejam a maneira fácil de entrar. Não é fácil. Na cabeça delas é fácil. E aí que entra os espertos, né? Os espertos, aqueles que vendem uma questão. Se você olhar na internet, tem outra. Venha trabalhar nos Estados Unidos, entre na loteria do visto, muito dessas questões, alguns são muitos golpes, né? O coiote é um golpe, tem coiote que deixa a pessoa morre lá no meio do deserto para chegar nos Estados Unidos, sobre essa questão, essa imaginação que o professor bem falou, que é o Eldorado de conseguir as coisas. E eu acho interessante que a pessoa nunca coloca os sacrifícios que elas vão ter que fazer em outro país. Os Estados Unidos, mesmo que você seja um migrante legal, mesmo que você condicionado toda a legalidade, você faça o processo todo, você vai ter dificuldades naquele país tremendas. Você não tem um SUS, tem, nos Estados Unidos? Eu vejo muita gente, imigrante legal lá, que vem tratar no Brasil e usando o SUS, porque lá é caríssimo o serviço médico, o serviço de advocacia, caríssimo. Para você contratar um advogado de imigração, você tem que pagar muito caro. Serviço nos Estados Unidos é caro. Mas esse Eldorado, muitas vezes, fica muito na mentalidade e daí de um discurso midiático, que lá você consegue um iPhone mais barato, que você consegue um computador mais barato, que você consegue ter coisas, bens materiais mais baratos. Tem gente que fala até que vai fazer um enxoval do bebê lá. Exato. Né? Vou comprar tudo do bebê lá. Tudo lá. Então, na nossa cabeça, né, fica essa mentalidade. Mas a gente esquece dos ônus que é uma imigração ilegal, mesmo ela sendo legal, o que você vai passar lá naquele país, onde você nunca vai ser um nacional nato, um ius soli, um sanguíneo, como é você no Brasil. Você tem todos os direitos, que você é protegido pelo Estado. Lá você não vai ter, em qualquer lugar. A gente teve assim, sem sair do assunto, a gente teve uma reportagem até interessante sobre o Pacto de Haia. E as mães que casam com estrangeiros sofrem abusos lá, vêm para o Brasil e depois os meninos são retirados dela por causa desse pacto internacional e voltam para o país. E elas não têm assistência nenhuma nesse país, mesmo elas sendo legais. O professor Henrique, o senhor acha que do ponto de vista aí sociológico, humano, psicológico, antropológico, com esse endurecimento do Donald Trump, as pessoas, os brasileiros, os mineiros vão ficar mais resistentes em tentar ir para os Estados Unidos ou não? Como essa questão migratória é histórica, como o senhor destacou,
vai continuar a mesma coisa? Eu acredito que as pessoas vão ter um pouco mais de atenção, né? Vão querer se informar melhor para poder fazer esse processo migratório. O que a gente pode perceber, né, que muitas das pessoas que vão indocumentadas para os Estados Unidos, e aí eu queria fazer um adendo aqui, né, que porque nenhum ser humano é ilegal, né? Então a gente trata, né, de pessoas que estão regulares, irregulares, ou pessoas que estão documentadas ou indocumentadas. Então é importante também, né, da gente pensar até a forma, né, que a gente lida, né, com essas pessoas que estão em busca desse projeto de vida, né, em busca desse sonho americano, de não pensar a migração como uma forma de criminalizá-la, mas sim, né, de pensar também como um movimento que é importante, né, para a vida do sujeito. E aí eu fico refletindo, né, da importância, né, como o professor Eduardo trouxe, da importância da gente ter mais informações, né, de como é esse processo, né, de migração, porque muitas das vezes se tem, né, essa facilidade, né, por conta que você paga uma pessoa para poder te ajudar a fazer uma travessia que você mal conhece, por exemplo. Então a desinformação é um dos grandes motivos, né, para que essa migração de pessoas, né, que vão em busca de melhores condições, acaba ocorrendo por uma questão que essas pessoas não desconhecem, né? Desconhecem todo esse processo que é morar em outro país. E aí é muito vendido, né, este lugar, né, que aqui você compra um bem material mais barato, aqui você pode comprar um carro, você pode comprar um iPhone, mas as outras coisas que estão implicadas, né? E qual é a seguridade social que você vai ter, por exemplo, caso você adoeça nesse país, né? E aí eu acredito que o governo brasileiro, né, a gente pode pensar, né, de formas, né, de informar melhor, né, os nossos cidadãos, para que a gente possa ter uma migração que seja segura, uma migração que seja ordenada e que as pessoas migrem, né, com informação necessárias e, sobretudo, né, dos riscos de se fazer, né, uma migração precarizada, que é essa migração que você paga para uma pessoa fazer uma travessia, que você não tem nenhuma garantia que você vai chegar no seu destino final. Até para a gente finalizar, professor, falando dessa questão da migração legal, a gente está terminando o nosso debate, dá para o senhor resumir assim, a pessoa que não quer mais viver no Brasil, quer ir para os Estados Unidos, qualquer outro país e morar lá, ela tem que procurar quem? Um advogado especialista na área, a Polícia Federal, um consulado, a embaixada? Primeiro ela tem que se informar, e depois que ela se informar, verificar quais são os veículos que ela vai necessitar nesse caso. Sempre a busca nas embaixadas daquele país que você quer fazer a migração, é importante que lá vão ter as regras que você vai ter que estipular. Se essas regras puderem ser feitas daqui para lá, é sempre muito importante você ter um profissional especializado que saiba fazer, que sabe os caminhos legais de se realizar isso e iniciar o procedimento e se adequar àquelas regras. A partir daí, você vai ter um melhor trânsito e uma melhor possibilidade de não cair em nenhuma armadilha e ter esse processo o mais rápido possível. Voltando ao que o professor falou, também acredito que o Brasil, através dos seus representantes diplomáticos, podiam abrir um canal de comunicação para estabelecer regras mínimas e um veículo de informação entre esses países. Falta muito isso. Vamos esquecer um pouco de quem é de quê, de quem é de qual. Vamos pensar no brasileiro que quer sair daqui. Ok, você quer sair? Para onde você quer ir? Para os Estados Unidos? Ok, vamos. Governo americano. Existem brasileiros que querem ir para aí. Vamos estabelecer algumas regras mínimas, um procedimento que todo mundo saiba como que vai fazer, alguma coisa, quantos vocês vão aceitar, como que esse procedimento pode ser agilizado, não é? Porque não é só o ônus de vir aqui, pegar um professor, um engenheiro altamente especializado em metais pesados, aqui na Federal, que houve uma debandada lá para os Estados Unidos, que eles chegaram aqui, pegaram de um dia para o outro, eles estavam já nacionalizados lá. Quando é interesse deles, ok, vem. Então agora, isso não é feito de pessoa para pessoa. O Brasil tem que entrar nessa discussão de forma diplomática. Falar, olha,
ok, vocês têm essa política, mas vamos estabelecer um vínculo aqui. Nós somos países diferentes, nós somos países que temos legislações diferentes, vamos traçar uma linha aqui, uma linha mestra para ser seguida para melhorar essa questão de imigração. Vai melhor para os dois países. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje a questão migratória, depois da posse do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está estabelecendo regras de endurecimento para combater a imigração ilegal naquele país. Recebemos com prazer aqui no Palavra Aberta o advogado, especialista em Direito Internacional, doutor em Direito Penal, professor da PUC Minas, Eduardo Milhomens. Doutor Eduardo, obrigado pela presença, um grande abraço. Eu que agradeço, Eustáquio. Recebemos também o Henrique Galhano Balieiro, ele é representante aqui do Conselho Regional de Psicologia, é professor, coordenador de especialização em Psicologia e Migração na PUC Minas, psicólogo com especialização em Direitos Humanos e Cidadania. Obrigado pela sua presença, pela contribuição, um grande abraço. Eu que agradeço pelo convite e muito obrigado para a gente abrir esse debate para a sociedade. Lembrando que o Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h20, no Jornal da Itatiaia, e você pode acompanhar pelas nossas plataformas digitais, principalmente o YouTube.